Não é novidade para ninguém que os conteúdos lecionados no nosso sistema de ensino em pouco ou nada têm que ver com a literacia financeira em Portugal. Da saga de algo que todos devíamos saber, mas que por alguma razão não é ensinado na escola. O que é um trabalhador independente, como é que se ganha dinheiro legalmente e que impostos é que vamos ter de pagar associados a isso. Milhares de alunos por ano acabam o ensino secundário sem terem tido qualquer tipo de contacto com aquela que é a realidade portuguesa, sobretudo no que diz respeito ao trabalho e ao início da vida adulta. Refiro-me aos diferentes tipos de trabalho que podem existir, aos impostos a si associados, à forma como a sociedade como um todo funciona. E isto não é algo que convenha propriamente ser aprendido através de tentativa e erro. Cozinhar, por exemplo, não é um assunto que seja abordado no Plano de Educação Nacional, mas acaba por ser algo que todos aprendemos desta forma e está tudo bem porque no pior dos cenários temos uma má refeição. Só que no que toca, por exemplo, ao pagamento de impostos, não ter o devido conhecimento não tem o mesmo impacto que deixar queimar uma panela de arroz. Podemos estar a perder muito dinheiro e até a incorrer em atividades ilícitas apenas e só porque não sabíamos qual o melhor caminho a seguir. Vou tentar não ser demasiado técnico, porque claro que podíamos explorar todo o código e toda a estrutura legal por trás desta temática. O objetivo deste vídeo é fazer uma introdução àquele que deve ser o conhecimento básico de alguém que termina o seu ciclo de estudos e decide que quer iniciar um trabalho por conta própria. Antes de continuar, se é a primeira vez que estão aqui, sejam muito bem-vindos. O meu nome é João Zoio e faço vídeos sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Neste momento, a melhor forma de ajudarem este canal a crescer é ao me seguirem no Instagram, @joaozoio_. Agradeço-vos imenso por isso, que não custa mais do que uns segundos. Então, o que é isto de trabalhar por conta própria? Em Portugal, eu posso ter uma atividade profissional independente ou por conta de outrem. Um trabalhador independente é, no fundo, alguém que presta um serviço ou vende um produto sem estar associado a qualquer tipo de estrutura empresarial. É alguém que não tem um contrato de trabalho, nem outro contrato legalmente equiparado, associado a uma entidade terceira. Esta pessoa acaba por fazer alguma coisa sem estar subjacente a uma empresa para a realização da mesma. Um fotógrafo freelancer, por exemplo, pode tirar fotografias em casamentos e não ser empregado de uma empresa em particular. Neste caso, esta pessoa, se quiser cumprir a lei, claro, não pode simplesmente pedir o dinheiro ao casal sem fazer mais nada. Vai ter de abrir atividade junto à autoridade tributária e emitir o chamado recibo verde para oficializar a transação, mas já lá vamos. Por outro lado, uma pessoa que trabalha por conta de outrem, com um contrato de trabalho, é um empregado no sentido lato da palavra. Pegando no exemplo do fotógrafo, seria o mesmo que este trabalhar para uma empresa de eventos, de quem pode oferir um salário base, e com quem estará contratualmente obrigado a desempenhar uma função. Nestas instâncias, mediante o contrato de trabalho, existe naturalmente lugar a uma remuneração, subsídios, seguros e uma data de outras especificidades. Provavelmente hei de fazer um vídeo no futuro mais em detalhe sobre as diferenças entre estas duas modalidades, mas por hoje penso que seja suficiente. Antes de falar sobre o que é um recibo verde, tenho naturalmente de fazer a distinção entre aquilo que é uma fatura, um recibo e uma fatura-recibo. Lá está, é outra daquelas coisas que não nos ensinam na escola e que eu acho chocante. Partimos sempre do princípio de que todos os movimentos monetários, por boa prática, devem ser registados. Uma empresa não pode simplesmente receber dinheiro ou gastá-lo sem que haja um registro de onde veio e para onde foi. É precisamente aí que entram as faturas. Quando eu vendo um produto ou presto um serviço por dinheiro, eu emito uma fatura para indicar ao devedor que tem uma determinada quantia em dívida. Por sua vez, o devedor, quando liquida o montante em questão, pede um recibo para comprovar que a quantia que tinha em dívida foi recebida pela outra parte. Já a fatura-recibo serve para ambos os efeitos, tanto como aviso de pagamento como notificação de recepção de dinheiro. Um recibo verde é então um documento que comprova a prestação de um serviço e é emitido por alguém que não tem um vínculo de trabalhador contratado com uma empresa. Só um à parte, chama-se recibo verde porque antes de todos os processos terem um registro eletrónico, o documento era efetivamente um papel verde. Decidimos então que queremos iniciar um trabalho. Qual é que é o primeiro passo? É abrirmos atividade. Isto nada mais é do que o preenchimento e entrega de uma declaração de manifestação de interesse de início de faturação à autoridade tributária. Para isto, temos de ir ou ao portal das finanças ou presencialmente a uma loja do cidadão ou a uma repartição das finanças. Com a atividade aberta, já podemos começar a faturar clientes pela venda de produtos ou pela prestação de serviços. Para isso, clicamos no portal em Faturas e Recibos Verdes
e depois emitir e escolhemos a modalidade que queremos. Pode ser uma das três de que falámos, uma fatura, um recibo ou o mais comum é ser uma fatura-recibo. E isto vai seguidamente abrir-nos uma página que nos leva a preencher uma data de dados que justifiquem o facto de estarmos a emitir aquele documento. Se quiserem ver exatamente como se preenche, fiz upload de um vídeo explicativo e em detalhe no meu Patreon. É um vídeo que aqui ficaria demasiado chato e técnico, portanto, se vos interessar ter acesso a isso, a uma data de outras peças de conteúdo exclusivas, ao meu servidor de Discord e vários outros benefícios, podem subscrever ao meu Patreon no primeiro link na descrição. São 5€ por mês. Lancei-o no início do mês passado, limitei a entrada a 100 pessoas inicialmente para uma fase de testes. O feedback tem sido imensamente positivo e, portanto, agora para o mês de maio abri, provavelmente pela última vez, algumas vagas exatamente ao mesmo preço. Naturalmente que, ao exercermos uma atividade profissional, ainda que independente, estamos a participar na movimentação de dinheiro que envolve sempre impostos e contribuições. As três principais componentes a que vão ter de prestar atenção é o IRS, o IVA e a Segurança Social. Quanto ao funcionamento do IRS, não vou entrar em detalhe porque já abordei isto no vídeo passado, que sugiro que vejam, senão esta pequena secção vai parecer chinês. O mais importante aqui é sabermos que até aos 12.500€ de faturação por ano não vou ter de me preocupar em fazer a retenção na fonte todos os meses. Se este valor for excedido, podem consultar a taxa de retenção, que varia de situação para situação e consta do artigo 101º do Código do IRS. Depois, no início do ano seguinte, quando se for apurar o montante efetivo de IRS a pagar, só vão ter em conta 75% dos meus rendimentos totais se a atividade que eu desenvolver estiver prevista numa tabela específica no código. No entanto, no primeiro e segundo ano vão contabilizar apenas 37,5% e 56,25% daquilo que recebi respectivamente. Ou seja, desde que não aufira mais rendimentos provenientes do trabalho dependente, de pensões ou não tenha encerrado a minha atividade há menos de 5 anos, a partir do terceiro ano, se eu receber 1.000€, só sou tributado sobre 750. Se a atividade que eu exercer não estiver prevista na tal lista de que falei, como é vista como mais precária, só vai ser tributada sobre 35% dos rendimentos gerados. Também aqui se aplica uma tributação mais leve no primeiro e segundo ano de atividade de 17,5% e 26,25% respectivamente. Para além do IRS, um trabalhador independente também tem de descontar para a Segurança Social. Esta contribuição é calculada trimestralmente e atualmente a taxa a aplicar é de 21,4% sobre 70% da média dos rendimentos dos últimos 3 meses. Para o fazer, basta ir ao site da Segurança Social no mês seguinte ao do trimestre a declarar. Na prática, temos de declarar em janeiro os rendimentos de outubro, novembro e dezembro. Em abril, os rendimentos de janeiro, fevereiro e março. Em julho, os rendimentos de abril, maio e junho. E em outubro, os rendimentos obtidos em julho, agosto e setembro. Quando se verifica a inexistência de rendimentos ou se o montante apurado for de tal forma pequeno, o montante fixado da contribuição é de 20€ por mês. E agora perguntam, então e o IVA? Bom, não me vou alongar a explicar tudo sobre o IVA, talvez para um futuro vídeo, mas aquilo que precisam de saber no que toca a este imposto relativamente aos recibos verdes é que existem 2 regimes, o de isenção e o normal. No de isenção, um trabalhador independente está isento de pagar o IVA quando o rendimento do ano anterior proveniente da atividade dos recibos verdes não ultrapasse os 12.500€, ou se estiver em início de atividade está isento desde que não ultrapasse o volume de negócios proporcional dos meses correspondentes. Se passarmos o limite dos 12.500€, continuamos em regime de isenção de IVA apenas até janeiro do ano seguinte. O regime normal é aplicado a todos os trabalhadores independentes cujo volume de faturação seja superior aos 12.500€ anuais. Neste regime, o trabalhador é obrigado a executar a cobrança do IVA, ou seja, deve acrescer o valor do IVA aos seus recibos verdes para posteriormente entregar o montante ao Estado nas respectivas datas. Relembro que cada caso é um caso e devem sempre consultar um profissional se precisarem de ajuda a analisar o vosso caso em particular. Para resumir, vamos olhar para o caso prático de alguém que quisesse começar a dar explicações. Esta pessoa abriu atividade em janeiro e faturou 900€ nesse mês, 1.000€ em fevereiro e 950€ em março. Esta é a sua única fonte de rendimentos, não exerce outra atividade e é a primeira vez que abre atividade. Ora, por ser explicador, os rendimentos enquadram-se na categoria 8010 do artigo 151º do Código do IRS,
ou seja, teria de fazer uma retenção na fonte de 25% dos rendimentos se esperasse receber mais de 12.500 euros. Como a média destes valores dá 950 euros, vamos assumir que de facto não faturaria mais do que isso e então, como falámos, não teria de fazer a retenção. Não fosse este o primeiro ano de atividade, teria de começar a descontar para a Segurança Social já em abril. O valor seriam os tais 21,4% dos 70% da média dos últimos 3 meses de rendimentos. Ou seja, 900 mais 1000 mais 950 daria 2850, a dividir por 3, 950, vezes 70%, 665, vezes 21,4%, 142,31 € de desconto. Se assumirmos que o negócio das explicações está a crescer e que agora faturaria 1.500 euros por mês, as contribuições para a Segurança Social seriam calculadas exatamente da mesma forma, mas teria de começar a ser feita a retenção na fonte do IRS. Relativamente ao IVA, tanto no primeiro caso de 950 euros como no segundo de 1.500, estaria a beneficiar da sua isenção por ser este o seu primeiro ano de atividade. Se no decorrer do primeiro ano passasse os tais 12.500 euros, teria então de começar a acrescentar o IVA ao valor das suas explicações. Por hoje é tudo. Significa mesmo muito para mim se puderem deixar um gosto neste vídeo e se prezam este tipo de conteúdo, uma subscrição é imensamente apreciada. Desejo-vos uma ótima semana, tudo de bom, um abraço e até ao próximo vídeo.